Estou aqui fazendo uma caminhada e aproveitar para comentar com vocês sobre essa questão do bombardeio que aconteceu na madrugada de hoje, né? Entre os Estados Unidos entrando na guerra a favor de Israel e bombardeando o Irã. Como é que isso está repercutindo aqui nos Estados Unidos? Esse é o assunto de hoje aqui. Todas as televisões americanas estão falando sobre isso. Há muita especulação ainda, né? Porque, na verdade, durante a semana passada, praticamente a semana passada toda, já foi falado desse assunto, onde o presidente Donald Trump, na quinta-feira, deu uma entrevista, ou seja, quinta-feira nós estamos falando cerca de 3 dias atrás, né? Falando que estava analisando e que essa análise em relação aos Estados Unidos entrar na guerra, né, seria uma coisa que daqui a 2 semanas ele iria pensar, e surpreendentemente na madrugada de hoje eu já acordei com as notícias desse bombardeio ao Irã. E a repercussão aqui é sempre de muita cautela. Eu não diria medo nesse momento, eu não estou vendo as pessoas muito assustadas ainda, né? Mas já é de muita cautela, tanto é que eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa repercussão, o que está se falando, né? Os governadores dos estados. Mas eu também quero ouvir, também quero entender um pouquinho da sua opinião, principalmente se você mora aqui nos Estados Unidos, se você já está com medo, se você está meio ponderando, o que está passando na sua mente. Nesse vídeo eu não vou abordar sobre a questão histórica, eu não vou falar sobre esse conflito entre Irã, Israel, Estados Unidos, eu não vou falar da forma histórica, eu estou falando como uma pessoa que mora aqui nos Estados Unidos. Lembrando que nós temos poucos meses do governo do Donald Trump, e o governo do Donald Trump chegou num momento de uma economia muito fragilizada, de uma inflação alta, atingindo principalmente as famílias mais pobres aqui, com um pico, um aumento alto da questão da cesta básica aqui nos Estados Unidos. Hoje, se você mora aqui nos Estados Unidos, você sabe exatamente do que eu estou falando. Se você vai no Walmart hoje para fazer uma compra simples de supermercado, você não deixa ali menos do que $100. Estou falando de coisas muito básicas, o básico do básico, é o mínimo ali $100. Para a economia americana já é considerado um valor alto, principalmente em relação à cesta básica, porque não é comum você gastar tanto em uma compra de supermercado semanal. Estou falando, né, $100, mas é $100 por semana. Não é comum você gastar tanto, mas nos últimos anos esses valores têm aumentado, e realmente tem comprometido boa parte do orçamento das famílias aqui nos Estados Unidos. E o bombardeio chega num momento em que as pessoas ainda estão muito fragilizadas aqui nos Estados Unidos em relação à economia, em que as pessoas ainda estão lutando pelo supermercado semanal, né, por poder pagar a sua comida ali toda semana, pagar o seu aluguel e colocar combustível no seu carro. Esse tem sido os desafios diários para quem mora aqui nos Estados Unidos, e claro, eu estou falando das pessoas que têm trabalhos regulares, né? Não estou falando das pessoas que são investidoras e que têm milhões de dólares na conta, mas das pessoas que realmente têm um trabalho ali para pagar contas no dia a dia dentro de casa. Não sinto que as pessoas nesse momento estão com medo, mas fica um clima de instabilidade, até porque as pessoas aqui não esperavam que os Estados Unidos entrasse tão cedo nessa guerra a favor de Israel e contra o Irã, e também não se sabe o que o Irã pode fazer contra os Estados Unidos. Então, sim, existe um clima de instabilidade,
mas ainda não é um clima de medo. Eu acho que as pessoas acabam, nesse momento, né, tendo um pouco mais de cautela, até em relação mesmo à segurança. Ataques terroristas a templos religiosos e também a órgãos oficiais já foram registrados durante esse mês aqui nos Estados Unidos. Então, existe um clima assim, de tensão, não é um tempo para se apavorar, né? Eu tenho família no Brasil, como muitos de vocês, que vêm aqui nos meus vídeos, conhece alguém que mora aqui nos Estados Unidos. Não é tempo para se apavorar, mas é tempo para orar, para que essa guerra não acabe cessando a vida de pessoas inocentes. Até o momento que estou gravando esse vídeo, ainda não há nenhum tipo de pronunciamento do presidente Donald Trump. Eu também dei uma olhada lá no site da Casa Branca, ainda não tinha nenhuma coletiva de imprensa marcada para hoje, mas a expectativa é que ele fale mais sobre a entrada dos Estados Unidos nessa guerra contra o Irã. Também ainda não se sabe, né, se o Irã vai atacar os Estados Unidos e de que forma é que vai acontecer. Tem soldados americanos, né, no Irã e não sabemos se esses soldados vão ser atacados, se as bases americanas no Irã vão ser atacadas, ou mesmo se cidadãos americanos que vivem no Irã, né, se a comunidade americana vai ser atacada de alguma forma. Esse é o clima por aqui. Por enquanto, realmente não tem muitas informações. Eu li muita coisa nessa manhã, mas não tem nada concreto. Por isso, não é tempo para pânico, né? É tempo para realmente oração e poder acompanhar essas questões mais de perto, né? Esse foi um vídeo bem rapidinho, na verdade eu entrei meio que para tranquilizar, né, principalmente a minha família, mas vocês que têm parentes aqui nos Estados Unidos, para dizer que nesse momento não há nenhum clima de medo, mas sim há um clima de prudência, né, em relação a como vai ficar essa história, né, como é que vai proceder nessas próximas horas, nesses próximos dias. Se você gostar desse tipo de conteúdo, como eu falei, o presidente Donald Trump ainda não se pronunciou até a gravação desse vídeo, mas eu posso trazer algumas coisas que ele falar nos próximos dias ou nas próximas horas. Eu vou continuar minha caminhada por aqui e nas próximas horas, ou quem sabe amanhã, eu trago um outro vídeo falando mais um pouquinho dessa questão. Eu também vou me reunir com um grupo, né, que eu faço parte da igreja. Eu sempre gosto de estar conversando, entendendo na visão deles. O meu grupo da igreja são de pessoas de mais de 50 anos, ou seja, são pessoas que já viveram bastante, entendem cada situação em relação à economia americana, mas principalmente em relação a essa questão da espiritualidade, é o que nós também estamos muito preocupados e orando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo mais atualizado, ou se tiver alguma sugestão de vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal ou me mande mesmo uma mensagem, eu vou estar à disposição. Obrigada e até o próximo vídeo.